Nós estamos de volta com o programa Brasil Cristão. Hoje o nosso assunto é família, a família no plano de Deus. O convidado está aqui, o Ítalo Fasanella, que é um homem de Deus, um homem que tem se dedicado à reconstrução da família. É isso que você sentiu no seu coração, né, Ítalo? Reconstruir as famílias, resgatar as famílias. Que belíssimo trabalho, né? Que belíssima missão. E nós vamos ajudar nessa missão também rezando, né? Você tem desafios na sua família? Manda suas intenções. Olha, eu já recebi várias aqui e quero agradecer lá de Arco Verde, em Pernambuco, um beijão para o povo de Pernambuco. A Clara Maria Roque da Silva acabou de se tornar uma sócia. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Deus abençoe você, sua família, ainda mais, viu? Ainda mais. E vamos ver quem está no próximo mural dos sócios de hoje. Com alegria que recebemos a foto da nossa sócia Maria do Carmo e família, de Jaú, em São Paulo. Ela nos enviou uma foto tirada em um dos nossos estúdios da Rede Século XXI. Graças a você, sócio, que conseguimos levar a palavra de Deus a todos. Muito obrigado, Dona Maria. Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Maria do Carmo, obrigada, viu, querida? Você veio aqui, tirou a foto e ainda manda pra gente, né? A gente viu a Nossa Senhora ali do Louvemos, né? Obrigada, viu? Deus abençoe você. Só Deus pode, devolver para você, dar para você o que você nos dá em fidelidade, em oração, em doações, viu? Muito obrigada. Ele saberá retribuir a você. Muito obrigada de coração. E nós vamos continuando com o nosso programa, porque nós temos o nosso tempo, mas nós temos que correr para não perder esse tempo, né? Ítalo, vamos lá então. Você estava falando da família, né? Do resgate da família. E vamos então para essa. É uma obra de resgate, né? É uma obra de resgate essa obra. E eu achei interessante esse aqui. Hoje a salvação entrou nessa casa. Sim, nós temos no nosso resumo profético, que a gente chama do carisma, esse evangelizar e resgatar a família, vivendo e sendo instrumento da efusão do Espírito Santo para a construção da civilização do amor. É o que nós acreditamos. E gerando e proclamando Jesus como Senhor, né? O Senhor Jesus nas famílias. Senhorio dele. O senhorio de Jesus nas famílias, através desse instrumento que Deus nos dá, que é o Espírito Santo, a efusão do Espírito, porque sem a força dele, nós não fazemos nada, nenhuma evangelização. Paulo VI, no Evangelho Anunciando, foi muito claro. O protagonista, né, da evangelização é o Espírito Santo, é ele que faz essa obra. Então, nesse sentido, hoje a salvação entrou nessa casa. Eu faço referência ao Evangelho onde Jesus ele encontra com Zaqueu, né? Zaqueu, desce depressa. Desce logo. Porque ele estava ali, né? Pecador público, né? Era o chefe dos cobradores de impostos. Se fosse hoje, com certeza estaria na Lava Jato, né? O Zaqueu. Com certeza, com certeza. E ele enriqueceu com a sua corrupção, enfim. Mas Jesus olhou com misericórdia. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu, ele levou com certeza um susto, mas o Evangelho diz que ele recebeu com alegria Jesus na sua casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse, hoje entrou a salvação nessa casa. Então, quando é que entra a salvação na nossa casa, na nossa família? Quando nós abrimos a porta. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Então, eu costumo dizer assim, mas aqui vou resumir bastante, 3 passos, né, importantes para nós acolhermos o Senhor Jesus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. A partir dessa palavra de Zaqueu, né, e de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então, o primeiro passo é ouvir a voz do Senhor, porque Ele não cansa de bater. Ele está sempre na nossa porta, batendo. nosso coração, Ele quer entrar. Só que Jesus ele não vai
arrombar a nossa porta, Ele não vai violentar a nossa vida e entrar de maneira forçada. Ele vai ficar batendo ali, do tempo que for necessário. Ele é educado, né, Ítalo? Sim. Ele é educado, Não por isso que a importa. gente convida, vem tocar em mim, né? Exatamente. Que a gente convida, ele é educado. Não importa o tempo. É. A hora que nós ouvimos a voz dele, mas não basta só ouvir a voz. Eu faço referência a uma outra palavra, Mateus capítulo 7, no finalzinho das bem-aventuranças, o Senhor vai dizer assim, o insensato e o sensato, os dois ouvem a palavra, só que um constrói na areia, o outro constrói na rocha. Então não basta só ouvir, Jesus está batendo, Jesus está me chamando. Mas se você não abre a porta, Ignora, né? você não vai acolher Jesus na sua casa. Então, ouvir a voz do Senhor é o primeiro passo. Abrir a porta é o segundo passo. E o terceiro passo é sair da frente. Porque se você abre a porta e fica na ali frente, parado, né? Jesus não vai te atropelar para entrar. Então, você sai da frente, permite a Jesus que entre. Aí você vai dizer, como as donas de casa com certeza já disseram isso, né? Muitas vezes para a visita que vem inesperada. Ela fica em pânico, né? Aquele dia a casa não está em ordem. Tá uma bagunça. Aí ela diz assim, olha, entra, mas não repara a bagunça. Então, muitas vezes nós vamos ficar envergonhados. Jesus quer visitar a minha vida, a minha família, mas a situação que eu estou vivendo, Jesus não pode entrar hoje, porque... Mas ele já viu isso tudo. É por causa, eu costumo dizer, por causa dessa bagunça que ele veio. Conhece né? tudo, Então, né? você sai da frente, deixa Jesus entrar e ele vai fazer a obra. Então, é quando ele entra, quando ele põe os pés na sua casa, no seu coração, né? Na porta do seu coração, da sua vida, da sua família, é aí que então ele proclama. Vejam que ele não disse isso para Zaqueu antes, na árvore, no caminho. Ele só disse para Zaqueu quando ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu, hoje, a salvação entrou na sua casa. Ou seja, Zaqueu aceitou Jesus. Porque ele também confessou, Senhor, se eu pequei, né? Eu vou devolver, vou partilhar metade dos meus bens com os pobres e vou devolver 4 vezes mais sobre aqueles que eu fraudei. Então houve uma conversão, porque Zaqueu foi profundamente tocado por Jesus. Então, hoje entrou a salvação na tua casa. Essa realidade só vai acontecer quando nós dermos esses 3 passos. Ouvirmos a voz de Jesus, abrirmos a porta e saímos da frente para deixar Ele ser o Senhor e o centro das nossas vidas. Ítalo, nessa caminhada aí de quase daqui a 2 dias, 22 anos, você deve ter muito caso para contar, né? Tem algum que você lembra, assim, de uma família que abriu as portas da casa e houve uma mudança radical? São várias famílias que passaram, sim, na história da comunidade, muitas delas, assim, inclusive... inesquecível. Muitas delas, inclusive, hoje são membros da comunidade, né? Vieram completamente quebrados, mas eu lembro de um saudoso José Carlos, ele foi membro da nossa comunidade, faleceu com câncer, ele era um homem forte, de academia, né? A Marta, sua esposa, isso já há alguns anos atrás, a Marta vinha ao nosso grupo de oração, porque o cunhado são membros da nossa comunidade, Gilberto e Vera. O Zé Carlos era irmão da Vera. E ele não, ele é aquele homem durão, né? Ele deixava, até permitia, a Marta chegava, entrava na casa da comunidade, tínhamos o grupo de oração naquela época, naquela casa, e ele ia embora, depois buscava ela no portão. Muitas vezes ele ficava no carro, e não entrava, não Ficava esperando. Ficava esperando acabar o grupo de oração, né? E nós sempre rezamos assim, que nas casas da comunidade, que quem colocasse o pé dentro daquele ambiente fosse batizado no Espírito Santo. E a gente rezava pelo Zé Carlos, né? Aquele homem duro, né? Que não tinha fé, não queria saber daquele negócio de rezar, grupo de oração, igreja. De repente, um dia ele resolveu entrar com a Marta. Pôs o pé lá Pôs dentro. o pé. Nunca mais saiu. Depois ele foi acometido com um câncer, que o fez sofrer muito, a família sofreu muito, a comunidade sofreu muito com ele também, mas o José Carlos foi uma pessoa completamente transformada. Nós íamos visitá-lo em casa ou no hospital, nas crises, saíamos confortados. E ele, de um homem de coração duro, mais fechado, rude, quando nós visitávamos ele no hospital, ele sabia, o câncer dele era muito grave, ele dizia assim, Jesus pode me levar hoje, eu estou preparado. Com 2 filhos jovens, adolescentes ainda, né?
eu estou preparado. Sem revolta. Né? Sem revolta. Então, a graça que o carisma fez, de fato, na vida dele, né, entrou a salvação. Ele entrou naquela casa e, ao mesmo tempo, Jesus entrou no coração dele e transformou a vida dele. Que lindo, né? Então, a gente vê que para nosso Senhor nada é impossível. A gente abre a nossa palavra lá, Lucas 1,37, a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, liga, manda a sua participação. Tem desafios na sua casa também? Na minha tem, na sua tem. Também então, tem. Na minha tem. Então, manda a sua participação, estou aqui aguardando. Você quer saber mais sobre o que o Ítalo está falando aqui? EAD. Então, rs21.com.br/EAD. Você vai lá nesse curso, a família no plano de Deus, mergulha nessa riqueza que é o resgate da família. Família no plano de Deus. Que Deus deu de mais importante para nós do que a nossa própria família? É Ele em primeiro lugar e depois a nossa família. Sim. Né? Então, entra, acessa, faça esse curso, vale a pena e nós vamos ficar muito felizes porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai entrar ainda mais na sua casa. Se Ele já está aí, Ele vai ter mais acesso à sua vida, ao seu coração, à sua família. Vamos indo, né, Ítalo? Porque eu estou ansiosa para saber mais, ansiosa para saber mais. A santidade no matrimônio. Bom, santidade no século XXI, né? Não na século XXI, né? No século XXI que nós estamos, falar de santidade parece algo tão retrógrado, né? Na sociedade de hoje. Mas o que é a santidade? Deus é santo, Deus é santo. Santidade é acolher Deus no coração. Santidade é obedecer a Deus. Santidade é seguir os passos do Senhor. Santidade é acolher o amor de Deus na nossa vida, né? Viver como Ele planejou a vida dos seus filhos. E no caso, a família no plano de Deus, então nós temos aí de fato a família, ela precisamos ter essa consciência, ela é um projeto divino, não é uma invenção nem da igreja, nem da sociedade, mas foi Deus que inventou a família. Né? A família já é a trindade, né? Ele mesmo quis ser família na própria trindade. Para criar o homem, a humanidade, ele precisou de uma família. Quando ele criou Adão e toda a criação, ainda não estava completamente bom. Ele viu que o homem não era feliz porque faltava alguém. Era só. Vou dar-lhe uma ajuda que seja adequada, né? Gênesis capítulo 2. Então ele criou a mulher. Aí então o homem ficou entusiasmado. Agora sim, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, na criação, Deus cria o homem e a mulher, a família. Para a redenção da humanidade, Deus se faz carne no seio de uma família. Né? Então, a família, no projeto de Deus, tem um espaço muito especial. Né? E a santidade na família nada mais é do que seguir o projeto original de Deus. João Paulo II, eu sempre cito ele porque eu sou apaixonado pelo Papa da Família, né? São João Paulo II. Nosso querido. E eu acho bacana a gente falar desses santos atuais, porque a gente viu, a gente conviveu, né, Ítalo? Exatamente. E ele trabalhou muito no seu pontificado pela família. Eu o chamava de Papa da Família já há muitos anos. E fiquei muito feliz quando li um livro do seu secretário, em que ele revelou que o próprio João Paulo II desejou, ele dizia assim, ele disse para o seu secretário, quando eu morrer, eu gostaria de ser lembrado como Papa da Família. E você já tinha batizado. Já tinha. E é interessante... Você é profeta, Ítalo. E é interessante isso, porque João Paulo II, ele, nos seus escritos, nos seus documentos, nos seus discursos sobre a família, ele coloca de fato esse peso no projeto de Deus. Ele diz assim, para a família, ele diz assim, família torna-te aquilo que és. Na Familiares Consórcio, que é o documento do Sínodo das Famílias lá de 1980, mas muito atual. E agora os sínodos na era de Francisco, né? E João Paulo II, então, ele dizia assim, família torna-te aquilo que és. O que ela deve ser, ou seja, o que ela deve ser no projeto de Deus. Hoje se discute no mundo inteiro
novos modelos de família, como se fosse possível, né? Criar novos modelos de família. Mas João Paulo II diz assim, se você quiser, de fato, viver o projeto de Deus, a santidade na família, você precisa olhar para o projeto criador de Deus. O original. O original. Então não é olhando para frente, ou seja, vamos criar um novo modelo, mas é olhar para trás, nesse sentido. Lá atrás, no gesto, ele diz assim, no gesto criativo de Deus, quando Deus criou o homem e a mulher. E a partir de um homem e de uma mulher, nessa união de amor, nasce a família. E quando eles começam então a compreender que a família é um projeto de Deus e vivem o projeto original de Deus, viver o projeto original de Deus para a família é a santidade na família. Qual é o projeto de Deus? Cito João Paulo II na Familiares Consórcio, que também remete ao Concílio Vaticano II. O que é a definição de família? O que é a família no projeto de Deus? A família é uma íntima comunidade de vida e amor. A família é uma comunidade de pessoas que se amam. E não podia ser diferente, o documento do Papa Francisco é Amoris Laetitia, é sobre o amor, a alegria do amor na família. Então, e João Paulo II chega a dizer assim, se não há o amor, nós talvez não podemos nem falar de família, é um agrupamento de pessoas. Porque aí é uma pensão, é um hotel, é alguma coisa, né? O coração da família é o amor, Deus é amor. E viver a santidade é quando a gente compreende como família que Deus, sendo amor, quer habitar na família. E nós, como família, precisamos viver sob a inspiração desse amor, esse amor de Deus, o amor entre o homem e a mulher, o amor do esposo, o amor da esposa, o amor do pai pelos filhos, da mãe pelos filhos e dos filhos pelos pais. A vivência desse amor, que é um reflexo do amor vivido na Trindade, é que leva a família a viver a santidade. Então, a santidade vivida por causa do amor é refletida nas ações. Então, quando eu ajudo a minha esposa nos afazeres de casa, lavar uma louça, cuidar das crianças, ou faço o meu trabalho com honestidade, né? Isso tudo eu levo o reflexo do amor de Deus. Não é só simplesmente fazer o meu trabalho com honestidade, ou ajudar a minha esposa em casa, ou a esposa ajudar o marido, mas é a intensidade do amor que eu coloco, a consciência que eu tenho que Deus me ama e que eu sou um instrumento do seu amor para as ações, para o cuidado com as pessoas. Que bonito ver o Paulinho, né? Paulinho, no testemunho, querido, dizendo que ele tinha alegria de servir o próximo. Isso é o verdadeiro amor de Deus. Então, e aquela é a pessoa dele santidade na mesmo, família. aquilo, ajudando todo mundo. É na simplicidade. Então, João Paulo II ele dá uma receita que é a mais simples possível para a família viver o que ela precisa viver. Ele diz assim, não precisa de grandes coisas. O que a família precisa para viver o projeto de Deus para ela? Ser família. Porque o próprio Papa diz assim, no próprio ser da família está a sua identidade e a sua missão. Então a família vai descobrir a sua própria identidade, quem ela é e aquilo que ela pode fazer, como um agente de evangelização. A santidade na família é exatamente isso. E vai transbordar para outras famílias. Como viveu famílias. José e Maria, né? Sobretudo o grande modelo das Como famílias. Como viveu Zélia e Luiz, e né? Luiz, sim. Somos também apaixonados pelos pais de Santa Teresinha que deram um testemunho Seus pais, meus pais e tantos outros, né? E uma vida simples. Não tem, nós não vemos na vida deles algo assim, nesse sentido de extraordinário. Foram perseguidos, foram crucificados de cabeça para baixo, foram queimados. Não. Papais e mamães, sim. Né? Outra coisa que a gente também pode dizer aqui, eu sei que você tem desafios na sua família, nós recebemos tantas pessoas, e você na sua missão também deve falar com muita gente, de segunda união, Sim. Não é, Ítalo? A palavra de amor do nosso Papa Francisco agora, também do nosso Papa João Paulo II, do nosso querido São João Paulo II, essa palavra de amor e de acolhida a esses nossos irmãos. Essa é a tônica da igreja. Muitas pessoas, a gente precisa até esclarecer, porque houve o sínodo da família em 1980. Uma palavra para esses nossos queridos que estão vivendo essa situação. E esses dois sínodos agora com o Papa Francisco. Muitas pessoas, por causa da mídia, né, acabam achando que houve um certo rompimento, mas o documento do Papa Francisco
nesse sentido, ele mesmo disse, é uma continuidade do magistério. Não tem um rompimento. João Paulo II falou uma coisa, Francisco falou outra. É a mesma coisa. A né? mesma coisa. Apenas que, no pontificado de Francisco, ele colocou uma lente um pouco maior sobre a misericórdia de Deus. Né? E quando ele diz, até na Amoris Laetitia, 3 palavrinhas-chave para compreender isso. Acompanhar, discernir e integrar. O que ele quer dizer com isso? Nos números finais do documento Amoris Laetitia, ele tem uma palavra sobre os casados em segunda união, os divorciados, os recasados, que ele diz assim que há um espaço para todos na igreja, inclusive no serviço pastoral. E ele diz que os pastores, os sacerdotes, os bispos, precisam usar o dom do discernimento para cada caso. Ele não diz assim, nós não temos que encaixar todas as famílias de segunda união, que não são poucas. No Brasil, é mais de 50% das famílias. São milhares de famílias. Né? Então, você pega essas milhares de famílias e coloca enquadrada numa regra. Ele diz que não é assim. Você tem que olhar cada uma com o amor de Deus, cada caso específico, acompanhar, fazer um trabalho de pastoreio. Isso dá trabalho, mas é o que é necessário fazer. E integrar com misericórdia estas famílias na igreja, na grande família da igreja, ajudar a discernir. Muitas famílias podem ser encaminhadas ao tribunal eclesiástico. O tribunal eclesiástico não é um tribunal da Inquisição, é um lugar da igreja onde vai as ajudar. pessoas vão ser presas. Os padres, os bispos, os juízes que são próprios da igreja vão ajudar as pessoas a encontrar um caminho. E se o caminho não for o tribunal eclesiástico, o Papa diz, a misericórdia de Deus ela é alargada e tem espaço para todos na igreja. Todos têm espaço na igreja. Mas para isso é necessário que as pessoas se façam conhecer pelos padres, pelos bispos, né? Dá esse passo, não é, Ítalo? Precisa. As pessoas precisam ter um pouco de coragem, porque eu sei que existem lugares, infelizmente, não só no Brasil, mas fora, em que as pessoas separadas, os recasados, sofrem discriminação, infelizmente. Isso é um pecado, talvez até maior, né, do que outros pecados. É a falta de misericórdia. A falta de misericórdia. Então, essas pessoas precisam sim se apresentar, não precisam ter vergonha da sua situação, porque são inúmeros casos, situações, causas que acabam levando a família a ruir aquela primeira união. Enfim, nós não temos como entrar no mérito de cada questão. A gente vê o Evangelho de domingo, né? Não somos nós que vamos julgar, né? Exatamente. Então, tudo está diante dos olhos de Deus. Também não se trata, o Papa Francisco deixa isso muito claro, de a igreja mudar a doutrina sobre a sacramentalidade do matrimônio, ou o próprio sacramento do matrimônio, não é isso. Ou a indissolubilidade do matrimônio, isso não mudou. Né? O que o Papa está fazendo é olhar para situações concretas. Né? Existem essas famílias, e como você disse, são milhares. Nós não podemos fechar os olhos para essas famílias, que são famílias. E acolhê-las, né? Onde tem crianças, tem jovens, adolescentes, tem os vovôs e as vovós, que muitas vezes moram também com esses casais. Então, são famílias que não podem ser desprezadas, precisam ser acolhidas com misericórdia. E a gente ouve, assim, muitos casais dizer, não, agora eu encontrei a paz nessa união, uma união estável, né? Sim. Não é verdade? É verdade. Você deve ter encontrado muitos casos. Encontramos casos em que as pessoas conseguiram a declaração de nulidade. A igreja não anula casamentos, a gente sabe disso, mas ela declara, mediante uma investigação do Tribunal Eclesiástico, que ali naquele momento não houve um casamento. Então ela declara nulidade, a pessoa está livre para contrair um matrimônio na igreja. Se esse não for o caso, a igreja acolhe da mesma maneira, com a misericórdia de Deus, e o Papa Francisco insiste, tem um lugar sim para essas pessoas na igreja. Elas não podem mais ser discriminadas, julgadas, porque são irmãos que a gente não pode julgar a situação que eles estão. Então, muitas vezes são vítimas de violência, são vítimas de injustiça, são vítimas de uma imaturidade. Quantos casais casam não com uma maturidade
adequada para aquele passo importantíssimo. E de repente a vida vem. Queimam etapas, casam, né? E o olhar misericordioso de Deus. A igreja é esse olhar de Jesus misericordioso para as pessoas. Se a igreja não tem esse olhar de misericórdia, quem terá? Onde essas pessoas vão encontrar o seu consolo, a paz e uma possibilidade de salvação? O Papa Francisco deixa muito claro nesse documento, há sim, e nossa igreja precisa ajudar, um caminho de salvação, de santidade para essas famílias. Meu querido, minha querida, esse é o programa Brasil Cristão. Hoje o nosso tema, Família no Plano de Deus, Ítalo Fasanella, nosso convidado de hoje. Tem sorteio no final, vamos mostrar de novo. Tem 6 presentes hoje no nosso sorteio, olha só. Rosário meditado do Papa com o terço, não é só o livrinho. 3 novenas da família, dos pais de Santa Teresinha, aí baseado na vida deles, né? Que são santos, Santa Zélia e São Luís. Tem 1/3 das mãos ensanguentadas e mais um livro de evangelização infantil, Biribinha, o Anjinho Legal. Então, nós vamos para um pequeno intervalo, dá tempo de você ligar, dá tempo de fazer a sua participação, porque a gente já volta. Até já! Na coluna Repórter NT, confira a 3ª parte da cura do enfermo da piscina de Betesda. Acho que foi para isso que Jesus me curou, para dizer ao mundo que existe coisa pior que os 38 anos de paralisia que eu vivi, o pecado. Confira!